Fala pessoal, Felipe aqui em mais um episódio do programa Demais, Jornada da Diversidade aqui da SEA Makers, e hoje convidando vocês para um novo capítulo, o nosso capítulo Aproximação da Caverna Secreta, onde a gente vai conhecer algumas coisas muito legais vindas de um cara muito legal que está aqui com a gente compartilhando um pouco da sua história. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês e a gente começa esse papo. Meu nome é Rafael Sábio, sábio mesmo, tá? Não é porque eu sou prepotente, meu sobrenome é esse. Devido ao erro do cartógrafo, quando meu bisavô chegou aqui no Brasil, mas daí ficou Sábio. Mas eu sou empresário, eu trabalho hoje com marketing, com gestão de projetos. Já passei por jornalismo, trabalho com marketing já há 5 anos. E tenho construído a minha história atualmente como realmente uma pessoa que se posiciona como empresário, como alguém que agora quer lidar com o mundo dos negócios. Então, estou começando a minha jornada nisso. Rafa, é uma honra ter você participando com a gente. A gente conhece o seu trabalho e admira bastante você. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo, principalmente porque aqui na Jornada da Diversidade a gente fala de um monte de assunto que é tabu, né? E o assunto de hoje é bissexualidade. Ainda um grande tabu na sociedade. E nós gostaríamos de ouvir de você quando que você questionou a sua sexualidade e como é que foi esse processo? Quais foram os seus questionamentos iniciais até você se definir uma pessoa bissexual? Não, a honra é minha de estar participando, viu, Fê? Mas, assim, é engraçado que para responder essa pergunta, às vezes eu lembro de quando eu me assumi, enfim, quando as coisas aconteceram, mas acho que, na verdade, a primeira vez que eu me questionei, isso já até comentei na terapia também uma vez, mas acho que a primeira vez que eu me questionei foi quando eu escutei Lady Gaga pela primeira vez. Eu tinha, eu devia ter uns 15 ou 16 anos, uma coisa assim, era 2009, então eu devia ter uns 15 anos ali. Ah, e na verdade não foi por conta de ter escutado ela que eu comecei a me perguntar se eu era realmente hétero ou era qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que eu mergulhei no mundo LGBT, assim, sabe? Eu acho que toda a linguagem que ela trazia na música, a linguagem dos clipes e não só, até do fã-clube mesmo dela, é, é povoado por LGBT, então eu querendo ou não, fui impactado por essa cultura, né? Acho que foi a primeira vez que eu considerei. Mas acho que a primeira vez que eu questionei assim de verdade, que eu me coloquei para refletir sobre isso, foi logo antes de entrar na faculdade, foi ali em 2015, ali eu tinha 21 anos, se não me engano, e foi a primeira vez que eu realmente me coloquei a pensar sobre, né? Então, se foi assim o primeiro momento que eu me questionei de verdade, que eu me coloquei para pensar sobre quem eu era, o que eu, com o que eu me relacionava, o que eu gostava e tudo mais, foi realmente ali 2015 mesmo. Agora, disso até o momento em que eu realmente me assumi, tem todo um arco de história ali que envolve tudo isso, né? E assim, Rafa, mesmo acho que são dois processos, né? Um de reconhecimento, porque as pessoas também confundem muito essa coisa do se assumir como opção. Muito foi falado sobre opção há muito tempo atrás, né? Hoje a gente vem quebrando essa forma de se referir à natureza de gênero e a nossa condição de existência. Você se reconheceu como uma pessoa bissexual? Como é que foi o acesso a esse tema? Porque é muito difícil você encontrar outras pessoas bissexuais que se assumem, e a gente ainda tem o tabu da sociedade de discriminar mesmo, né? O Sim, bissexual como alguém que não se decidiu, etc. sim. Na verdade, o acesso, eu sempre estive presente em ambientes que pessoas LGBTs eram o foco daquele ambiente existir, né? Aquele espaço ser povoado por essas pessoas, ah, desde antes da faculdade.
Mas quando eu entrei na faculdade, que eu realmente comecei a conviver diariamente com pessoas LGBT, assim, não ao ponto de ter apenas amizade, mas passar a confiar nelas de outra maneira, porque você está num ambiente que você não depende só da amizade das pessoas, né? Você depende de uma série de situações. E daí eu passei a frequentar mais festas, ter mais outros tipos de relacionamento de amizade com pessoas, né? No sentido de eu não tinha só aquela amizade de eu estou junto com aquela pessoa no rolê, não. Eu sou amigo dessa pessoa, eu vou na casa dela, eu frequento o dia a dia dela, ela frequenta o meu dia a dia, então isso começou a me abrir alguns tipos de conversa que eu não tinha com os meus amigos mais antigos da infância, por exemplo, né, que a maior parte deles são heterossexuais, né? E eu nunca tive essa abertura para ter essa conversa com muitos deles. Não porque eles são preconceituosos ou são LGBTQIA mais fóbicos, mas porque eles nunca também tiveram alguém para abrir essa conversa com eles, sabe? Então eu nunca tive com eles, mas quando eu entrei na faculdade, pessoas LGBT começaram a frequentar minha vida de uma forma muito frequente. E daí eu passei a fazer parte da vida delas também de uma forma muito frequente também. Então, acho que quando eu comecei a me questionar, que foi logo antes de eu entrar na faculdade, e depois eu passar a conviver com pessoas que estão nesse ambiente, que ocupam esses espaços, né? Elas estão ocupando o espaço, elas não estão só lá, né? Elas estão lá ocupando, então isso passou a me trazer não só o fato de eu me questionar, mas me trazer um contexto de vida de uma pessoa que já é assumida, que a sociedade já enxerga ela como uma pessoa LGBT, ela se posiciona como uma pessoa LGBT, então eu passei a ter uma convivência com pessoas que realmente me mostravam o que era ser LGBT, né? Estar inserido nisso, né? Isso me começou a me quebrar um pouco algumas questões que eu nem sabia como perguntar, sabe? Aquela coisa que você tem a dúvida, mas não sabe como falar, não sabe como perguntar, não sabe como dizer, e às vezes tem medo de ofender porque não sabe como conversar, então eu comecei a aprender nesse momento. É, então, durante toda a faculdade, eu tive muita abertura para poder conversar com muitas pessoas diferentes sobre vários espectros da sexualidade, na verdade. E eu tenho ainda amigos, né, que são bissexuais, mas e deles partiu bastante, muitas conversas, na verdade, que eles mesmos às vezes nem tinham total compreensão da orientação deles, mas por a gente às vezes estar em festas ou estar em momentos ali de conversar de uma forma um pouco mais profunda, a gente acabava tendo uma troca bem interessante, e esses questionamentos que eu vinha tendo desde antes de entrar na faculdade, eles se fortaleceram, e foi durante a faculdade realmente que eu acabei me assumindo mesmo, sabe? Então, acho que nesse contexto eu acabei sendo bastante privilegiado por ter pessoas próximas de mim que me deram bastante contexto para eu conseguir posicionar minhas reflexões, né? Para elas não ficarem tão perdidas assim, sem ter com quem eu poder conversar, né? E o que não é comum, né? Porque geralmente Com certeza. pessoas que são bissexuais, elas ficam ali entre um lugar e outro. Você se sentiu abraçado dos dois lados, tanto da comunidade LGBTQIA+, quanto da sua família e tudo mais. O processo com a minha família foi um pouco mais lento, né? Porque é sempre muito difícil, né? Ter essa conversa mesmo quando você se descobre já adulto, né? É muito difícil você ter uma conversa com sua família. Não que a minha família me deu barreiras, mas é uma conversa difícil para ter, não é simples, né? Você chegar e contar, porque a gente sabe todo o medo que a gente tem antes de chegar a falar, né? Então, nesse caso, foi um processo mais lento com a minha família, mas eu tinha, na época que eu comecei a realmente me assumir, eu tinha muito receio de ser só o bi de balada, sabe? Aquele termo bem, que é o bi de balada, que é aquela pessoa que só fica com pessoas do meu sexo quando tá meio louco, já bebeu, não tá num estado muito sóbrio, daí vai lá e fica, né, com outra pessoa, mas eu tinha muito esse receio porque era onde mais acontecia, né? Onde eu mais tinha contato com, por exemplo, com os homens era realmente em balada, tipo, eu não tinha outro contexto que até eu começar a sair realmente fora do contexto de balada, era numa balada que acontecia muitas vezes, daí eu ficava, cara, será que eu sou bi de balada? Tipo, eu não quero ser essa pessoa, porque daí eu me questionava muito de ser meio falso, sabe? Hoje eu nem questiono mais tanto se a pessoa ela se enxerga assim ou não, eu não entro nesse mérito porque cada um tem o seu processo, né? Então, até para você realmente descobrir se você é ou não, se você identifica ou não, se você
se autodescobrir ou não como bissexual, você acaba passando por essa fase, sabe? Então, mas na época eu não tinha essa visão, sabe? Então eu me questionava muito e me cobrava, tipo, cara, não, entenda quem você é e toma uma decisão. Se você vai ficar. Eu mesmo me colocava aquela cobrança que outras pessoas colocam sobre bissexuais, né? Como se você Tipo, estivesse em cima do muro, né? tipo, mas a minha cobrança era, ou você vai ser bissexual de verdade, ou você para, entendeu? Tipo, não fique sendo Ah, muito balada. Era essa a cobrança que eu me colocava, sabe? Então, durou um poucos meses isso, na verdade, mas hoje eu tenho uma visão um pouco mais equilibrada, assim, tipo, de entender que é um processo, sabe? Não é você simplesmente chegar um dia e pronto, sou totalmente, entendeu? Já me entendo como e, pessoa. e é legal falar de processo porque você sai do lugar onde o bissexual é visto como alguém que só em momentos de curtição mesmo aproveita ali dos dois da, da, da binariedade dos sexos ali, né, do masculino e Isso. do feminino, Uhum, quando na verdade isso tem a ver com se relacionar mesmo. uhum, sim. Ou É, seja, é um passo mais profundo, né? eu acho que o grande ponto que muitas pessoas bissexuais elas se colocam ainda tem um outro aspecto que é você se considerar um bissexual mais heterossexual e menos homossexual, ou mais homossexual e menos hetero. Ainda tem essa questão ainda que muitas pessoas bissexuais se colocam, né? Ou colocam sobre elas, né? É, mas eu entendo que realmente é um processo, porque a, a bissexualidade ela passa por fases, né? Você tem uma fase em que você se interessa mais por um gênero, aí você tem a outra fase que você se interessa pelo outro, e, e Isso entender, flui, isso na sua experiência, isso é fluido ou é equalizado? na minha experiência foi, no começo, ele era bem mais, eu tendia muito mais a ficar com mulheres, do que homens, depois eu acabei ficando mais com homens do que mulheres também, mas foram fases, né? Eu tive fases. Hoje eu não me cobro mais, assim, se eu tô sendo mais mulher do que homem, para mim tanto faz, assim. São escolhas que eu tomo, interesses que eu tenho, e eu olho muito mais para a personalidade da pessoa do que mais para o gênero exatamente, sabe? Então, mas isso quando eu estava me descobrindo, me colocando à prova mesmo, me colocando à disposição para me experimentar, eu tive fases, né, em que um era mais balanceado que o outro, ou às vezes um pendia mais do que o outro, e dessa forma eu ia me testando, né, até onde eu sentia que eu me sentia confortável, até onde eu não me sentia confortável, e isso ia me dando algumas dicas, né, até onde eu podia me explorar, né. Então, na minha experiência foi muito assim, né. Então, tenho uma amiga que teve uma experiência parecida, que foi da mesma forma. Ela foi se desafiando, entre aspas, né? Ela foi se colocando à prova e o que vinha, ela gerava resultado, independente se era uma experiência boa ou negativa, isso gerava para ela uma reflexão, sabe? Então, para mim, foi parecido com ela, e foi bem na época que eu conversava bastante com ela sobre isso também. Então, existia essa comunicação, mas eu sei que é uma coisa bem, bem particular, né? Cada pessoa ela tem um caso, assim, né? Então, no meu caso, foi me explorando mesmo que eu fui me descobrindo, né? E onde que foi o seu esconderijo, né, para poder se sentir bem ao ponto de se assumir para si, se assumir publicamente? Você tocou no tema terapia. A terapia foi o seu esconderijo, o seu único esconderijo ou tiveram outros? Na verdade, a terapia eu comecei a fazer ela com maior assim, afinco, né, no ano passado, mas o meu maior esconderijo, eu tinha acabado de terminar o meu namoro na época. Eu tinha um namoro de 2 anos que não acabou tão bem para mim, no caso, tipo, não, para mim não foi algo que se resolveu tão rápido o término, é, porque foi um relacionamento que tomou muita energia de mim, me sugou muito, sabe? Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu tava assim, é, quase desesperado por me autodescobrir, porque eu senti que eu tinha me perdido um pouco no relacionamento, sabe? Que eu tinha dado tanto de mim, assim, que eu não me sentia mais, eu não sabia mais, assim, qual que era a minha personalidade exatamente. Parecia que a minha personalidade, ela estava ligada ao namoro que eu tinha, sabe? Então, e é muito ruim isso, né? Porque você não pode ter eu não gosto de ter um pilar da minha personalidade localizado junto com uma outra pessoa. Se eu perco essa pessoa, acabou meu pilar, entendeu? Então,
Isso é muito perigoso, na verdade. Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu me coloquei à disposição para tudo, na verdade, porque eu precisava me redescobrir como um todo, assim, não era só a questão de sexualidade que estava me incomodando. E daí, pouco a pouco, eu fui dando passos, né, para me autodescobrir, assim, como pessoa mesmo. E eu acho que nesse ponto foi meu esconderijo, assim, sabe? A hora que eu sentia a necessidade de eu me buscar alguma coisa, eu me lembrava, você está fazendo isso porque você precisa disso agora, nesse momento, para você. Então era meio que o meu refúgio era ir para esse pensamento, sabe? Que eu precisava me descobrir de novo como pessoa. Assim, eu tava me sentindo meio perdido, meio eu sempre uso essa analogia que você está no meio do mar sem remo no barco. Sabe? Você tá Uhum. conforme a maré, e eu não gosto disso. Tipo, é uma situação que eu não me sinto bem, sabe? Ficar pela maré, assim. Eu preciso dar os meus próprios caminhos, sabe? E daí o meu refúgio era muito esse. Quando eu me sentia um pouco que eu estava desnorteando ou que eu não estava fazendo algo que me confortava, eu pensava, você está fazendo isso por quê? Aí se a resposta era, se eu estou me autodescobrindo e descobrindo algo em mim, eu tocava para frente, senão eu abandonava. Então, a, a minha descoberta como bissexual foi muito por conta disso, de tipo, me posicionar e me olhar dessa maneira porque eu queria me descobrir. E daí nesse processo apareceu a bissexualidade, tá? Então, ela foi meio que uma porta que eu nem sabia que existia de fato e eu descobri ela lá, sabe? E é legal você falar isso também, porque a nossa vida não se resume à nossa sexualidade, né? Enfim, existem uma série de dilemas que, conforme a gente vai descobrindo, desenvolvendo e aprendendo, a gente vai se formando como indivíduo. É, e ainda falando de dilemas, como é que foi para você? Quais foram os seus dilemas sociais? Você teve medo do que as pessoas pensariam ou tem? E como é que é isso olhando para o mercado de trabalho? Olha, no começo eu tive bastante medo, assim, porque o contexto, inclusive, de quando eu me assumi foi bem bizarro, porque foi bem na época de eleições de 2018. Então, estava todo aquele clima, daquele papo insuportável de ficar ouvindo, né, o atual presidente falar o que ele falava e as pessoas que apoiavam e daí tinha o discurso de oposição que não ajudava em nada. Então, foi bem nesse momento ali, conturbadíssimo, que eu acabei me descobrindo, né? E, e daí era justamente o que eu pensava assim, cara, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Eu não vou conseguir guardar isso como um segredo, assim, eu não, tem certas coisas, assim, isso é uma coisa muito minha, assim, quando eu tenho um segredo, algo que eu não quero contar para alguém, eu preciso guardar isso por muito tempo, em algum momento isso vai acabar me cobrando. Então, ou isso rebate na depressão, ou isso bate em ansiedade, em algum momento isso vai surgir. Então eu falei, cara, eu não vou conseguir esconder isso das pessoas por muito tempo. E nem quero, né? Então, ainda por conta desse contexto ainda do que estava acontecendo em 2018. É, então eu me questionava muito do mercado de trabalho, assim, na verdade família e mercado de trabalho, né? Ah, e acho que assim, no mercado de trabalho, eu sempre trabalhei em lugares que foi mais tranquilo poder tocar nesse assunto, poder falar disso, e eu poder me colocar como uma pessoa LGBT, sabe? Assim, eu tive esse privilégio também, sabe? De poder ter conhecido pessoas que abraçavam a causa e elas não eram só, tipo, postzinho no dia 6 de junho, sabe? Eram pessoas que realmente não só tinham amigos LGBTs, mas que integravam essas pessoas e faziam elas ocuparem espaços e faziam elas estarem presentes nos lugares. Então eu sempre tive essa abertura bem, bem tranquila. É, depois, quando eu acabei, é, hoje, né, eu sou sócio de uma empresa, eu me posiciono como empresário e parando para pensar, eu até falo um pouco menos hoje na minha sexualidade do que eu falava antes. Muito porque contexto também, né? Eu não saio com uma plaquinha também, em qualquer reunião, qualquer encontro de negócio para falar disso, né? Mas é, eu me posiciono de uma forma que, cara, faz parte de mim, faz parte do que eu sou. Então, assim, se você não concorda ou não gosta, para mim faz pouca diferença. Tipo, eu não vou fazer com que isso me impeça de fazer negócios com você, ou que a gente tenha uma relação profissional. Só que você tem que saber quem eu sou. Tá? Eu não vou Eu esconder. acho que esse é o ponto da representatividade mesmo, né? Uhum, Porque quando a gente consegue se resolver ao ponto de poder se posicionar, se assumir, e não por uma obrigação.
mas por ter orgulho de quem a gente é. Isso Isso, é inspirador, isso inspira outras pessoas, principalmente num tema tão delicado como esse, né? com certeza. E o que você diria para outros bissexuais que ainda estão nos seus dilemas, ou têm medo de se assumirem nessa categoria como LGBTs e tudo mais? É, eu diria assim, não se prenda a rótulos, sabe? Se você está num momento de descoberta, não se prenda aos rótulos que às vezes a gente mesmo acaba se colocando para se dar orgulho do que é, né? A gente mesmo cria os rótulos porque a gente precisa muitas vezes externalizar o nosso orgulho, né? E isso é natural de qualquer ser humano, não é porque nós somos LGBTs que a gente faz isso, né? Qualquer pessoa faz. Só que se você está no momento de se descoberta, se você ainda se questiona se você é bissexual ou não, se liberte um pouco dos rótulos. Entendeu? Não se prenda, não deixe os rótulos te limitarem, porque a gente muda de rótulos. Os rótulos eles são mutáveis na nossa vida. O rótulo que você tinha como criança, você não vai ter como adulto, a não ser que você queira manter os seus rótulos de criança, mas você não é uma coisa que você precisa se prender para o resto da sua vida. Então, se você está se descobrindo, principalmente nessa etapa, que é um processo, ela não é uma decisão de ultimato, né? É um processo de evolução. Não se prenda aos rótulos e se deixe descobrir, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então ficar se prendendo a esses rótulos no momento que você está se descobrindo e entendendo até onde você pode ir, você se limita, né? Você coloca um limitador na sua mente que faz com que as outras pessoas se aproveitem disso. Então não se fragilize, porque isso fragiliza e as pessoas vão se aproveitar da sua fragilidade para fazer você se sentir mal. Então, crie escudos para você mesmo e um deles é não se prender nesses rótulos, tá? Acho que é uma etapa de processo. Então, não se prenda em rótulos quando você está ainda crescendo, né, se desenvolvendo. Poxa, Rafa, nessa linha de raciocínio, quais são as razões que você acredita, né, que se aceitar bissexual, para quem, enfim, se entende bissexual, é a melhor decisão? Uhum. Olha, a melhor decisão entra até naquela brincadeira, né? Que você pega o melhor dos dois mundos, né? Mas não é só isso, eu acho, sabe? Tem muita gente que se questiona bissexual ou é pansexual, né? Enfim, existe toda essa discussão também, né? Às vezes a pessoa ela é bissexual, mas ela não se prende a gênero, e daí quando ela diz que não se prende a gênero, ela se diz como pansexual. Então, existe até essa discussão, sabe? É, o que eu sinto é que muitas vezes se dilui demais a palavra bissexualidade e eu não sei se isso é a melhor alternativa sempre, sabe? Acho que da mesma forma que o L, o G e o T, eles têm o seu peso e merecem ter seu peso, né? Até mesmo quando a gente pensa, o G às vezes é muito mais G do que o L é L e o T é T, o B talvez seja um dos mais, o B talvez seja mais diluídos nas siglas ali, sabe? Mas eu sinto que Bi é a melhor decisão porque, na minha experiência, foi o que me permitiu me descobrir como homem, sabe? Foi um período ali que eu precisava me entender como pessoa, saber qual era a minha personalidade e saber qual era o meu papel no mundo como homem, sabe? O que eu precisava fazer no mundo que a gente vive hoje como homem. E me descobrir bissexual me ajudou, sabe? Me conseguiu dar um não me conseguiu me dar, por exemplo, a argamassa para transformar minha base em algo que eu pudesse dizer, não, eu sou homem por causa disso, e o meu papel como homem é ajudar nisso, é contribuir para isso, sabe? Foi por isso que eu entendo que bi é o melhor, sabe? Me ajudou a me localizar como homem, sabe? Coisa que eu não conseguia antes, mesmo me identificando como hétero, não conseguia. E depois disso eu passei a me entender melhor, passei a me entender meu local e isso as pessoas percebem, né? Quando eu converso com amigos e tudo mais, eles me dão esse retorno também, sabe? Tipo, depois que você se assumiu, parece que você virou outra pessoa, assim. Não porque eu me transformei totalmente, mas porque eu soube quem eu era e passei a me posicionar assim, sabe? E que bom, né? Porque isso fez com que você hoje pudesse estar aqui falando para um monte de gente, que também se identificam com a tua história, que também muitas vezes aspiram poder se assumirem publicamente e que também não são e gostariam de ter mais empatia por minorias e outras pessoas.
Eu acho que ser esse homem de verdade que você é hoje é o que representa no melhor nível o ser humano, né? Então, eu, em nome da Asia Makers, te agradeço muito pela generosidade de compartilhar a tua história aqui com a gente, e que esse seja aí o primeiro de vários outros bate-papos e diálogos que a gente possa ter para levar para o público. Muitíssimo obrigado por esse papo, eu gostei muito. E é incrível o quanto a gente aprende, né? Não sei se parece ou se dá para perceber, eu também faço parte da comunidade LGBTQIA+. E na jornada de diversidade está sendo muito, muito interessante o quanto a gente tem muito que aprender ainda com todo mundo. Então, eu te Ah, agradeço demais, Rafa. eu agradeço o convite, Felipe. Eu acho que eu nem cheguei a falar disso, mas o meu TCC foi sobre sexualidade, né? A gente desenvolveu um Instagram, o meu grupo, né, desenvolveu um Instagram para falar de sexualidade. A gente abordou alguns espectros da sexualidade, a gente conseguiu falar com todas as pessoas que a gente queria por conta de tempo, né? O TCC a gente tem que entregar numa hora, né? Então, se a gente tivesse mais tempo, a gente teria falado com muito mais pessoas. Mas até deixo o convite para quem quiser conhecer, é @além.do.sexo. O Instagram ainda está lá no ar, está pausado, ninguém trabalha mais com ele, mas teve um período que a gente mexeu, então tá lá para quem quiser acompanhar. Eu acho que também existe um ponto da gente poder falar com muita gente, né, Felipe? Principalmente quando a gente se coloca nesse papel de abrir, né, essa porta para falar com diversidade, a gente acaba aprendendo muito mais do que achava que ia aprender, né? A gente já tem uma expectativa de aprender, mas daí quando a gente está fazendo é outro universo que a gente é apresentado. E até curioso, assim, porque é a primeira experiência que eu estou tendo de poder falar com outras pessoas LGBT e poder passar um pouco da minha história e elas poderem se relacionarem e encontrarem na minha fala um pouco de norte, né, para tentar ajudar elas de alguma maneira. Então, fico bem feliz de poder ajudar nesse sentido. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e quem vai nos assistir se sentirão abraçados por você. Que ótimo. E também se quiser me seguir nas redes Isso que eu ia sociais, perguntar, onde é que a gente encontra, onde é que a gente acompanha seus trabalhos? eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho outras redes, tem Medium também, tem um monte de coisa, mas está tudo Rafa Sábio e underline, Rafa Sábio underline. Então tá aberto, quem quiser me mandar mensagem pode mandar, quem quiser me seguir, me siga, pode curtir foto, pode falar o que quiser que eu respondo, tô lá aberto. Combinado. Então sigam o Rafa e sigam também o @SiaMakers. Não deixem de acompanhar todos os episódios da Jornada de Diversidade. E o nosso programa Demais existe porque todo mundo pode ser demais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Rafa.